Bom, e se o assunto envolve Lei Magnitsky, para formar um consenso aqui nos Estados Unidos, documentado, de que inúmeras violações a direitos humanos estavam ocorrendo no Brasil. As sanções de vista aos ministros do STF e a Magnitsky do Alexandre estão aí. Pela primeira vez o jogo virou. E isso aconteceu porque... Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Bom, e se o assunto envolve Lei Magnitsky, eu tenho que dizer que uma das coisas mais importantes a quais nós tivemos acesso, responsável diretamente para que a gente soubesse o que vinha acontecendo por trás, com detalhes, por trás dos bastidores do Supremo Tribunal Federal, foi a série de reportagens da Vaza Toga. A primeira e a segunda fase. Ambas foram absolutamente fundamentais para que nós soubéssemos o que estava acontecendo e tivéssemos substância para formar um consenso aqui nos Estados Unidos documentado de que inúmeras violações a direitos humanos estavam ocorrendo no Brasil. Foi a Vaza Toga que mostrou, por exemplo, que o Ayrton Vieira, em conversa com o Marco Antônio Vargas, ambos os juízes do gabinete do Alexandre de Moraes, estavam falando sobre mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Foi a Vaza Toga que mostrou que o Alexandre de Moraes escolhia previamente os alvos que ele queria que fossem investigados e ainda interferia na produção dos relatórios que ele mesmo receberia sobre essas pessoas. Foi a Vaza Toga que mostrou que os juízes auxiliares do TSE, do Alexandre, incentivavam os funcionários a usar a criatividade para achar algo, por exemplo, contra a Revista Oeste, mesmo que nenhum crime fosse cometido. Foram essas reportagens que expuseram, nas palavras do Eduardo Talhaferro, em conversas privadas, que o Alexandre quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Foi a Vaza Toga que mostrou como o Alexandre queria ir atrás de conteúdo do Paulo Figueiredo, apesar do próprio Talhaferro dizer que era difícil. E foi a Vaza Toga também que expôs a Letícia Salorenzo, a bruxa, que teve participação em ações internas de monitoramento a críticas aos TSE, sendo que ela nem funcionária do tribunal era. E é por isso que o jornalismo, seja ele o profissional, ou quando funciona, ou independente, são absolutamente fundamentais à democracia. Sem o jornalismo dessas pessoas, primeiro do Glenn Greenwald, e depois com o Michael Shellenberger, o David Agape e o Eli Vieira, eu posso dizer que as sanções americanas muito provavelmente não teriam acontecido. Sem a denúncia do Talhaferro, é verdade que também está sendo perseguido por isso, e foi longamente aqui entrevistado no programa, mas também pelo jornalismo corajoso dessas pessoas. Foi o trabalho jornalístico destas pessoas que desnudou o sistema e apresentou as provas incontestáveis do que nós já tínhamos ideia, mas não sabíamos os detalhes e não tínhamos como comprovar. E muita gente, e aí por isso que eu falo do jornalismo profissional, que passou a nos falhar no meio do processo, começou com Glenn Greenwald na Folha de São Paulo publicando a primeira parte, mas parou por aí. E depois nós tivemos que achar o Michael Shellenberger e conseguir que ele publicasse essas notícias, porque o Poder 360 se recusou a publicar. A Folha de São Paulo se recusou a publicar, a continuar publicando. O Estadão chegou às vias de publicar e depois o jurídico proibiu de publicar. A Veja não quis publicar. O Metrópole se recusou a publicar. Ninguém queria publicar. Olha que loucura. Vejam o estado do país. Ninguém queria publicar uma das séries de reportagens mais importantes da história do Brasil, assinadas por um jornalista internacional e por dois ótimos jornalistas investigativos brasileiros. E por que eles não queriam publicar essa história? Eu vou dizer para vocês. Medo. E a resposta
A razão desse medo, que, por exemplo, é o mesmo medo que levou à castração e à destruição da Jovem Pan, está sendo comprovado agora pelo que acontece no Supremo Tribunal Federal. Porque a mesma Letícia Salorenzo, conhecida como bruxa, e que foi exposta pela Vaza Toga, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma petição criminal contra o David Agap, o Eli Vieira e o Eduardo Talhaferro. Curiosamente, né, porque quem tem cu tem medo, deixou de fora o Michael Schellenberg, que também assina a reportagem. Mas a bruxa, e me espere, bruxa, me aguarde, está pedindo a investigação desses jornalistas por crimes de difamação, injúria, associação criminosa e, claro que não podia faltar, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A mulher, que era uma colaboradora informal do TSE durante a presidência do Alexandre de Moraes, pediu ao STF que persiga jornalistas por terem publicado matérias verídicas, consubstanciadas, expondo as ilegalidades ocorridas dentro do TSE e do próprio STF. E é claro que o pedido foi endereçado ao imperador do Brasil, que agora vai decidir se os jornalistas têm ou não o direito de publicar os fatos que expõem o quão criminoso é o trabalho do próprio juiz. E é exatamente por isso que a Folha de São Paulo, o Poder 360, o Estadão, a Veja, o Metrópolis e etc. O Globo nem tentaram. Porque o Globo, porra, quem acredita no Globo ainda, né? É por isso que esses caras não quiseram publicar essas reportagens. Porque estes veículos que outrora, né, o Estadão tem um histórico de ser o jornal anti-Vargas, jornal fechado, por ter se indisposto contra o Getúlio Vargas. O Globo sempre foi, de todos os regimes, sempre foi subserviente. Sempre. O Estadão não, o Estadão tem história. Mas não tem, nenhum deles tem coragem de se indispor com o regime. Nenhum deles tem a coragem de fazer jornalismo. Eles preferem se ater a publicar as reportagens autorizadas previamente pelo regime. Antigamente tinha um censor que você mandava para a redação, agora não precisa mais. A autocensura é a melhor das censuras. E é isso que querem te vender como jornalismo profissional. Jornalismo profissional é esse que se recusa a publicar os fatos por ter medo de causar a ira do tirano. E o pseudojornalismo, para tirar as palavras do Alexandre, que me chamou de pseudojornalismo, é o jornalismo que tem a coragem de publicar os fatos sem pedir permissão ao tirano. Eu tenho dito que fazer jornalismo no Brasil virou crime, e a prova está aí. Quem se opuser ao regime, inclusive dentro da imprensa, será esmagado. E há muitos colegas que aplaudem sem perceber que eles próprios já estão sendo censurados. Mas eles abaixam a cabeça porque, volto a dizer, o que seriam esses caras se não fossem os seus empreguinhos na Globo News? Paulo Figueiredo saiu da Jovem Pan, montou um programa que é líder em audiência, sempre barra a Jovem Pan em audiência, e ganha 10 vezes mais do que ganha esses mortos de fome. Porque trabalho, porque crio, porque estou inovando e porque falo com honestidade para as pessoas. Agora, o que aconteceria o que vai acontecer com Eliane Cantanhede? Vai catar lixo. Não corre nem o risco de catar lixo, porque pode se identificar e ficar dentro do lixo. Esses mortos de fome, por causa de uma tetinha, estão dispostos a... Sim, senhor. Sim, senhor. Não, vou manter a minha concessãozinha aqui, preciso manter minha concessão. Nenhuma espinha dorsal. Quem teve a espinha dorsal foi o jornalismo independente desses caras. E o que faz jornalismo independente é isso. E é por isso que a sanha do Alexandre é garantir que você só tem acesso ao jornalismo permitido pelo regime. Quem eles não conseguem controlar será destruído.
E o que pessoas como o Alexandre Moraes e a Letícia Salorenzo querem é que às 15 horas de uma quarta-feira você não esteja assistindo ao Paulo Figueiredo Show, mas sim você volte lá para a Jovem Pan domesticada, liga na Globo News, liga na CNN. Porque, convenhamos, a verdade é que esses veículos de imprensa, da chamada velha mídia, jornalismo tradicional, são servos ao regime. A função deles não é mais informar o leitor, o telespectador, os fatos, dar contexto, opiniões, etc. É omitir os fatos, quando necessário, a imagem do regime, e também mentir sobre ele para criar uma versão paralela. A última coisa que eles querem é que você esteja aqui no Paulo Figueiredo Show, porque as coisas que o Paulo Figueiredo fala podem até ser verdadeiras, mas elas contribuem para a desordem informacional, elas contribuem para que você comece a duvidar das instituições, elas contribuem para que você pense, ser livre para questionar as autoridades. E isso, Deus me livre, não é permitido. E você quer a prova cabal de que o jornalismo tradicional não passa de uma ferramenta de propaganda do regime? Vocês lembram, a minha primeira viralização foi um vídeo da Thaís Oyama debatendo comigo, onde eu viro para ela e ela fala, não, Paulo Figueiredo, porque o jornalismo profissional, não sei o quê. Eu falo que o jornalismo profissional morreu. Nunca ninguém tinha dito isso no ar, dentro de uma emissora de televisão. O jornalismo profissional, eu continuo, virou uma máquina de militância política. O jornalismo profissional virou uma máquina de defesa de um regime. E vocês querem uma comprovação cabal disso? O que aconteceu foi que foi vazado um memorando interno da BBC nessas semanas que revelava que a emissora editou de forma enganosa e mentirosa um discurso do Donald Trump no dia 6 de janeiro de 2021, que foi amplamente reproduzido por todos os veículos de imprensa. O objetivo era fazer parecer que ele estaria convocando diretamente os atos praticados naquele dia, no que depois foi chamado de invasão do Capitólio. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição,
né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.